My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. Sing that again. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. Yeshua. Let's sing all together. My beloved is. My beloved is the most beautiful among thousands, among thousands and thousands. My beloved is. Isaías 41:18. E depois nós vamos ler também 2 Reis, capítulo de número 3. Livro de Isaías, capítulo de número 41, versículo de número 18. É o tema da nossa campanha. Depois, 2 Reis, capítulo de número 3. Os irmãos encontraram Isaías? Diz-nos assim a palavra de Deus: abrirei rios em lugares altos, com montes estéreis, como tem algumas traduções. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei deserto em tanques de águas e a terra seca em mananciais. Vamos ler junto isso? Ali também na tela para os irmãos lerem. 1, 2, 3. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de águas e a terra seca em mananciais. Amém. Essa é a promessa de Deus para as nossas vidas, a promessa de Deus para a igreja. Vamos ler agora 2 Reis, capítulo de número 3, alguns versículos. 2 Reis, capítulo 3, versículo 1. Quem quiser ver na tela também, fica, os irmãos podem ficar à vontade, que é a mesma tradução. Diz-nos assim a palavra de Deus: que Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá. E reinou 12 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel. Não se apartou deles. Então, Mesa, rei dos Moabitas, era contratador de gado e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. E foi e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei, e eu serei como tu, o meu povo como o teu povo,
e os meus cavalos com os seus cavalos. E ele disse: por que caminho subiremos? Então disse ele: pelo caminho do deserto de Edom. E partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias. E o exército e o gado que seguiam não tinha água, não tinham água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a esses 3 reis para os entregar nas mãos dos israelitas. Ele disse a Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai, aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel disse: não, porque o Senhor chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou. E se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti nem deveria. Ora, pois, traze-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: assim diz o Senhor: fazei deste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que beberei vós e o vosso gado e vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Amém? Glória seja o nome de Jesus. Meus irmãos, nós lemos 2 textos da palavra de Deus. Um texto referente à promessa, referente àquilo que Deus planejou, aquilo que Deus quer fazer. E eu tenho certeza que a maior alegria, o maior prazer de Deus é mudar a história do ser humano, transformar a vida do homem, é trazer a ele, trazer a humanidade, é trazer as famílias, é trazer as pessoas e levar elas a entenderem que, estando na presença de Deus, nós temos o maior que está conosco, nós temos o maior canal de bênção sobre as nossas vidas, porque nós estamos protegidos pela poderosa mão do Senhor, e o inimigo não pode tocar nas nossas vidas. Nós lemos, meus irmãos, no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 18, a promessa de Deus para uma geração, a promessa de Deus para aquele povo, quando Isaías diz que Deus, então, ele abriria os céus de uma forma tão maravilhosa, porque eles estavam vivendo um momento de adversidade, um momento de guerra, um momento de escassez, um momento de batalha, um momento de angústia. Mas a palavra do Senhor diz, meus irmãos, então, que naquele momento da história, o profeta Isaías chega com uma mensagem de alento, uma mensagem de ânimo, uma mensagem de vitória, uma mensagem em que o Senhor, que não esquece dos seus, estaria disposto a estar agindo sobre a vida daquele povo. E o que Deus então faria para mudar aquela história? Deus diz que ele começaria de uma forma extraordinária. Primeiro, ele derramaria água lá nas colinas. Os montes que seriam estéreis receberiam tanta água, e essa água que seria derramada nos lugares altos dos montes, ela correria de uma forma maravilhosa, e que esta água se transformaria em fontes no meio dos vales. Então Deus, meus irmãos, disse: se alguém que estivesse nos altos montes pensasse, será que eu serei abençoado? Deus disse: sim, eu abrirei rios nos lugares altos.
Aleluia. Alguém que porventura dissesse, mas eu estou no vale, será que eu serei abençoado também? Deus disse, sim, no vale estarão as fontes abertas. E a água que chegasse nos lugares altos, no meio dos vales seria a fonte, e no deserto seriam tanques de águas. Tanques de águas. E a terra seca se tornaria em mananciais. Glória a Deus, Se aleluia. tornaria em mananciais. Essa é a promessa de Deus. Esse é o desejo de Deus. Nós podemos representar aqui, meus irmãos, cada situação. Representar um tipo de pessoa. Representar uma família. Representar uma comunidade. Representar uma cidade. Representar até mesmo uma pessoa individual. E isso, meus irmãos, quando nós vamos lá para o livro de Reis, 2 Reis, capítulo de número 3, nós acabamos de ler. Ali também nós vamos ver uma situação que aconteceu na história. Diz-nos a Bíblia que naquele momento da história em que morre o rei Acabe, morre também a sua mãe Jezabel, o filho dele sobe ao trono. O nome desse rei é Joram, que nós acabamos de ler. E quando isso acontece, diz-nos a Bíblia, meus irmãos, que aqueles que pagavam tributo para Acabe, eles então olharam e disseram, olha, é uma grande oportunidade agora de nós sair debaixo deste jugo. E houve uma revolta tão grande em relação a este propósito lá na cidade, no reino de Israel melhor. E diz a Bíblia que isso, então, meus irmãos, provocou um entristecimento, porque ele pagava um tributo muito alto, ele pagava 100 mil cordeiros e 100 mil carneiros com a sua lã para o rei de Israel. E quando eles morreram, então diz a Bíblia, diz agora, eu vou sair desse projeto, vou sair debaixo desse jugo. E o rei de Israel, então, não querendo aceitar aquilo, convoca uma guerra para ir tentar, então, reaver tudo aquilo que ele estava perdendo naquele momento. E diz-nos a Bíblia, meus irmãos, que ele vai então fazer uma aliança. E essa aliança envolveria trazer Josafá, que era o rei de Judá, e também trazer o rei dos Edomitas. Mas quando eles estão reunidos naquela aliança, naquele consórcio para esta guerra, diz a Bíblia que o rei de Israel pergunta para Josafá, tu vais comigo à guerra? Tu está disposto a ir comigo? E Josafá, sem pensar as consequências que aquilo traria para a sua vida, para o seu reino, ele disse, olha, eu estou contigo nessa guerra. Eu vou contigo contra os moabitas. E eu digo mais, eu vou subir contigo, o meu povo é o teu povo, os meus cavalos serão os seus cavalos. Aquilo, meus irmãos, trouxe uma certa insegurança para Josafá depois que ele falou essa situação. Porque ele não estava pesando o peso da sua aliança de responsabilidade ao unir-se com alguém que não estava dentro do plano, dentro do projeto de Deus. E aqui, meus irmãos, tem uma coisa interessante que nós precisamos chamar a atenção. Nós precisamos entender, e Deus nos adverte em relação a isso. Nós precisamos dizer, ou seja, ter atenção melhor, em saber com quem nós vamos criar uma aliança, com quem nós vamos nos aliar. Nós precisamos ter esse cuidado para que nós não venhamos cair num deserto, para que nós não venhamos transformar a nossa terra numa terra seca, para que nós não venhamos trazer para o nosso vale tanto prejuízo, porque Josafá, quando ele disse isso, eles andaram, olha só a consequência, diz a Bíblia, meus irmãos, no versículo de número 8, de 2 Reis, capítulo de número 13, que quando eles saíram, depois que Josafá disse isso, eles andaram. E eles começaram a andar, versículo de número 8 diz que eles começaram então a caminhar, e o versículo de número 9 diz que eles partiram em direção ao combate da guerra, e andaram rodeando uma marcha de quantos dias? 7 dias. Imagina, meus irmãos, andaram no deserto 7 dias, e diz a Bíblia que esta marcha de 7 dias foi trazendo uma exaustão, não somente ao exército, mas também aos cavalos, a todo
toda aquela estrutura, 7 dias, andando no deserto, e eles não encontraram água. Diz a Bíblia que o gado seguia e não tinha água. Quando isso aconteceu, o rei de Israel olhou e disse: olha só, nós estamos agora num beco sem saída. Nós estamos numa situação de angústia, porque nós viemos para este lugar agora, certamente para ser entregue nas mãos do rei de Moabite. Ele, em outras palavras, ele estava dizendo: Josafá, agora nós estamos no beco com os teus exércitos, teus cavalos, não tem mais solução agora. Nós entramos numa situação sem volta, num caminho sem volta. Olha só a situação que Josafá estava. E isso, muitas das vezes, meus irmãos, sem pensar, sem pesar o acordo, muitas pessoas acabam entrando numa guerra. Quem é que estava indo ao deserto? Foi Deus que levou Josafá para o deserto? Foi Deus que levou Josafá para o deserto? Não. Josafá mesmo decidiu ir para o deserto. E quando ele está no deserto, ele se desespera, porque o rei diz: olha, nós não temos condições, ele não conhecia o caminho. E naquela situação toda, meus irmãos, a angústia tomou conta daqueles homens. E olha só a decisão do rei. Quando ele fala isso: então disse o rei de Israel: ah, Senhor, chamou estes 3 reis para entregar nas mãos dos moabitas. Mas Josafá, que estava naquele lugar, Josafá que conhecia Deus, Josafá que conhecia o Senhor, Josafá que sabia que existe um Deus que pode livrar, pode trazer vitória. Isso que eles tiveram naquela situação, Josafá estava pedindo misericórdia para Deus, se arrependendo, se humilhando. E ele olha para aquela situação e diz assim: me diz uma coisa, mesmo que nós estamos nessa angústia, nesse problema, tem alguém aqui que nós podemos ouvir a voz do Senhor? Tem alguém que fala pela voz do Senhor nesse lugar? Aleluia. Tem algum profeta? Tem alguém que tem intimidade com Deus? Porque aqui é um ponto importante, meus irmãos. Você pode estar no deserto, você pode estar na terra seca, mas se tiver alguém que conheça os céus podem se abrir neste lugar. Deus pode mudar a história. Aleluia. Josafá indaga, então, se tem alguém aqui que nós podemos consultar a Deus. E de repente, meus irmãos, no meio daquela situação toda, diz: olha, tem alguém. Tem Eliseu. Aleluia. Tem Eliseu, filho de Safate, deitava água sobre as mãos de Elias. E eles então concordaram: não adianta nós prosseguir a nossa jornada. Vamos em direção à voz do profeta, ouvir o que Deus tem a falar conosco. E diz a Bíblia que então eles mudam a sua rota e vão em direção até Eliseu. Desceram até Eliseu. Mas quando chegam lá, Eliseu, que conhecia o rei de Israel, conhecia o filho de Acabe, conhecia o filho de Jezabel, aquilo lhe indignou tanto, que ele não quis nem prestar atenção, não quis dar assistência. Mas pelo fato de estar alguém ali, que tinha intimidade com Deus, que era justo diante do Senhor, havia errado, havia falhado, não teve vigilância, não teve preocupação de fazer aquela aliança, estava ali Josafá. E ele disse: olha, se não fosse por causa de Josafá, eu não iria dizer nada. Se não fosse por causa de Josafá, eu não agiria. Mas diz a Bíblia que então, quando Eliseu, ele toma a decisão de honrar Josafá, diz a Bíblia que ele convida: se tem alguém aí, tem um tangedor que pode tanger alguma coisa. Aleluia. Por isso, nessa noite, meus irmãos, tem uma coisa muito importante: o valor que tem os músicos na casa do Senhor, o valor que tem os cantores na casa do Senhor. Estes não são apenas para estarem ali por um tempo, simplesmente para aquele momento só e depois encerra, não tem mais valor. Não. O músico aqui, o tangedor, este instrumentista, ele era o porta-voz, aquele que criou o ambiente para Deus começar o milagre. Foi aquele que criou o ambiente para Deus trazer a sua presença para aquele lugar. Eliseu olhou e disse: traz um tangedor com a graça, com a unção, com a presença de Deus. Ele traz um quebrantamento ao coração daquelas pessoas. E quando ele diz a Bíblia que o tangedor tangeu o instrumento, aleluia, veio a mão do Senhor sobre ele. Aleluia, veio a mão do Senhor sobre ele. Aleluia.
Aleluia. Usa o que estão aqui nessa noite. É uma responsabilidade sobre os seus ombros. De trazer a presença de Deus para a igreja. De trazer a presença do Senhor para os corações que estão sedentos. Glória. Diz a Bíblia, versículo de número 16, que naquele momento em que o tangedor tangeu o instrumento, o Eliseu, o profeta, recebe a revelação, recebe a direção de Deus, e ele diz assim: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas obras. Aleluia. Agora imagina, onde é que eles estavam? No deserto. Não é uma loucura fazer cova no deserto? Eles iam cavar para achar água? Era isso? O profeta disse que era para eles cavarem para achar água? Não. O profeta disse apenas para eles cavarem, não tinha água. Quem cava no deserto só vai fazer coelho, moça. Só vai fazer coelho, moça. Aleluia. Mas o profeta disse: olha, vocês façam neste vale muitas covas. Aleluia. Está disposto a fazer cova no seu deserto nessa noite? Aleluia. Você não vê água no seu deserto. Você não vê vento no seu deserto. Mas tem uma orientação de Deus. Obedeça, comece a cavar, comece a fazer covas no seu deserto. Faça covas, faça covas. A palavra do Senhor diz: fazei neste vale muitas covas. Glória a Deus. Parecia uma coisa de doido. Parecia uma coisa totalmente de alguém que não tem ciência. E o profeta diz: olha, façam muitas covas neste lugar, porque assim diz o Senhor. E agora que vem, meus irmãos, ainda mais impressionante. Porque assim diz o Senhor: não vereis vento. E eles fazendo cova. Não vereis vento. O que mais? Vocês não vêem vento. Vocês não vão ver chuva. Mas aí quem sabe alguém, irmão, você diz: tá, mas para que eu estou cavando? Nós não estamos cavando para ter água. O que enche a cova? Não é água, é chuva. Para que eu estou cavando? Para que eu estou fazendo cova? Porque o natural, o normal, o habitual é quando vai chover, vem aquele ventinho gostoso de chuva, vem aquela, você vem cheio da água. Mas o profeta diz: vocês não vão ter cheiro de água, vocês não vão ver vento, vocês não vão ver chuva. Mas eu digo uma coisa: o vale vai ser cheio de tanta água. Deus não precisa da minha lógica. Deus não precisa da sua lógica. Tem pessoas que para receber o milagre querem entender como Deus vai fazer. Tem pessoas que para que a bênção de Deus chegue na vida dele, ele quer entender o mecanismo. Ele quer entender o caminho que Deus quer traçar. Ele quer entender qual é a pessoa que Deus vai usar. Ele quer entender qual é o método que Deus vai fazer. Não! Se Deus está dizendo: faça cova, obedeça a fazer cova. Porque a cova você pode fazer. A água é com Deus. Aleluia. O milagre é com Deus. Aleluia. Assim diz o Senhor: não vereis vento, não vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água. E essa água não bebereis vós apenas, mas todo o gado e todos os animais também. Aleluia! Ou seja, Deus iria transbordar. Deus iria criar daquele lugar rios do vale e transformar o deserto em mananciais naquele lugar. E uma coisa nós temos que entender, Senhor. Muitas das vezes nós entramos no deserto como Josafá, sem nos darmos conta. Nós entramos no deserto, muitas das vezes, sem ter entendimento, querendo. Se Josafá fosse perguntar para Josafá tinha uma das melhores intenções, porque ele queria ajudar quem? Ajudar o rei
Israel. Josafá tinha suas melhores intenções. Ele diz: eu vou estar ajudando. Mas só que aquele não era o momento. A maneira com que ele se colocou para ajudar desagradou a Deus. Ele entrou na situação. Só que, meus irmãos, no meio do deserto, Deus criou condições para milagre. Porque Josafá se humilhou e conheceu que Deus poderia agir na sua vida. Então, você pode estar vivendo um deserto na sua vida nesta semana, neste mês, ou por algum tempo. Mas eu quero dar senha para você sair desse deserto. É humilhação e reconhecimento que Deus pode tirar da sua vida neste deserto. Quando Josafá se humilhou e reconheceu, ele começou a preparar o ambiente para o milagre de Deus na sua vida. Quando ele se humilhou, reconheceu que ele tinha errado, ele disse: Deus, eu não posso continuar neste deserto. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu preciso entender o que Deus quer fazer neste lugar. E quando ele se humilha, Deus cria mecanismos para que a bênção de Deus chegasse sobre você. Aleluia. A diferença é eu dar com alguém que conhece a Deus e alguém que não conhece Deus. No momento do desespero, Jorão, que era incrédulo, disse: ai, nós estamos aqui agora e nós fomos trazidos para morrer. Vamos morrer. Mas em contrapartida estava um homem que cria, que obedecia, que conhecia Deus. Ele disse: não, nós não vamos morrer no deserto. Tem Deus para nos tirar, tem Deus para nos ajudar, tem Deus para nos ouvir. Aleluia. E quando Deus então move o céu, e Eliseu chega naquele lugar, chega a presença de Deus. Chega a presença de Deus. Uma coisa nós precisamos entender, dentro dessa história, dentro desse texto, uma coisa nós precisamos entender: sempre antes da bênção, Deus nos prova. Sempre antes do milagre, você vai passar por um momento de prova. Aleluia. Qual é a prova que nós entendemos? O profeta disse: olha, ele não disse que viria água. Depois que ele pediu que fizesse covas, ele disse que viria. Mas antes ele disse: façam covas. Essa era a tarefa de obediência e de fé que eles deveriam ter. Antes de vir a água, sempre tem um esforço. Sempre tem a prova se você realmente vai permanecer obedecendo ou não. Porque aqui que está, meus irmãos, o ponto principal disso. Você vem, você ora, você clama, você ouve a palavra, você lê. E de repente, quando você está diante da decisão, do ápice da sua bênção, a pessoa desiste, porque ela quer entender o porquê que está fazendo aquilo. E se aquelas pessoas chamassem Eliseu e dissessem: Eliseu, nós me diz uma coisa, antes de nós fazer qualquer coisa, nos explica por que fazer covas. Por que nós temos que fazer a cova? Eu pergunto: eles seriam abençoados? Veria água? Deus não estava preocupado, ele queria que eles soubessem de que maneira veria água. Deus queria que eles fizessem covas. Fazer cova é obedecer da dependência de Deus. Fazer cova é obedecer a palavra 100%. Deus está me chamando nessa noite. O seu deserto pode mudar sem manancial. O seu vale pode se transformar em rios. Mas tem uma coisa: Deus está dizendo: começa a fazer cova. Começa a fazer cova nessa noite. Aí você pergunta: mas de que jeito eu vou fazer cova? Não sei. Começa a fazer covas. Porque quando eu sou fazer covas, deixa o resto com Deus. Aleluia. Fazer cova é a prova da obediência. Fazer cova é a prova da dependência de Deus. Aleluia. Fazer covas é o sinal de que Deus realmente vai ver se eu continuo crendo ou não. Se você continua crendo ou não. Se nós analisarmos, meus irmãos, a palavra de Deus, ela registra muitos fatos em relação a isso. Antes de Jesus fazer a multiplicação, ou seja, transformar a água em vinho,
Ele exigiu que eles enchessem as talhas. Antes de transformar a multiplicação dos pães, ele disse, ele não multiplicou primeiro, ele disse, vocês sentem, vocês se agrupem, vocês formem, vocês se organizem. Sempre tem esforço antes. A mulher do fluxo de sangue, ela simplesmente teve que ir, ela teve que vencer, ultrapassar os limites. O cego também, Jesus disse, vai te lavar do tanque. Ele não ficou curado, poderia ficar curado ali, mas era uma prova da obediência, lava-te no tanque de Siloé. Quando ele se lavou, ele voltou perto. Para cada situação, eu não sei o que Deus está te pedindo nessa noite, mas Deus vai provar a sua obediência. Deus vai provar a sua obediência. Tem alguma coisa que Deus está lhe pedindo. Eu não sei qual é a cova que Deus quer que você abra, mas abra covas, porque Deus tem milagres para a sua vida hoje, nessa noite, nesse lugar. O Deus que transforma, o Deus que transforma desertos em mananciais. Ele está aqui, olhando para a minha vida. Aleluia. E quando nós então aprendemos, Glória a Deus. obedecemos, dependemos, Deus se encarrega de trazer água para o seu deserto. Glória a Deus. Tem água para o seu deserto nessa noite. Aleluia. Mas você olha, mas não vejo, não tem ninguém aqui que profetiza, não interessa, faça compra. Não tem ninguém aqui que faça isso, qualquer outro não interessa. Te preocupa em obedecer a Deus fazendo compras. Você não vê chuva, você não vê vento, mas um vale se encherá de tanta água. E essa água não será apenas para você, será para ti, será para os animais, será para o gado, será o sustento necessário no tempo em que você precisar. Deus suprirá! Aleluia! Porque Deus é Deus que transforma. Deus vem anunciar, aleluia! Enche de toda água! Ele tem condições e possibilidade de fazer isso na minha vida. Aleluia! Prepare o ambiente. Prepare o ambiente para que a bênção de Deus venha sobre a sua vida. Prepare o ambiente. A resposta é certa. O nosso Deus jamais despende alguém vazio. O nosso Deus jamais abandona. Nosso Deus é um Deus de amor, de graça, de misericórdia. Aleluia. Quando Adão pecou, diz a Bíblia, meus irmãos, Adão entrou em deserto, juntamente com Eva. Mas quando Deus, meus irmãos, veio em procura de Adão, Deus estava dizendo, Adão, eu quero que tu obedeça a palavra. Adão, eu quero transformar o teu deserto em mananciais. Nessa noite, eu e você estamos neste lugar. Alguma coisa Deus quer fazer. Deus exige um passo de fé, uma decisão, obediência, alguma coisa na minha vida e na sua vida, para que o milagre aconteça de uma forma extraordinária. Aleluia! Para eles era fazer cova. Eu não sei para você, se abandonaram a prática de pecado, se abandonaram o vício, se abandonaram a atitude, se reconciliaram com alguém, mas alguma cova Deus fez neles. A chuva venha, para que a água venha. Aleluia! Eu quero convidar os irmãos a estarem em pé nessa noite. Oh,